Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Estamos juntos para falar com o Senhor. Estamos juntos para responder à convocação que Ele nos fez. E vamos orar, vamos falar com Deus crendo nas Escrituras Sagradas, crendo no que Ele disse a respeito de nós, no que Ele determinou a respeito da nossa família. O Senhor tem grande bênção para você e para sua família. Vamos falar com Deus. O Senhor vai falar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças e honras e glórias. Seja bem-vindo, meu Deus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O Senhor tem grande bênção preparada para a nossa família. O Senhor nos convoca para que essa bênção alcance todos da nossa casa, como o Senhor fez com o Noé, Pai. Quando o Senhor preparou, ó Deus, um projeto, o Senhor chamou o Noé e disse para ele: vamos juntos operar a salvação para a sua família. O Senhor falou: Noé, construa uma arca, porque eu vou realizar uma obra nessa terra, e quem não estiver dentro dessa arca não vai conhecer a minha salvação. E a tua palavra diz, meu Deus, em Gênesis 6, que o Noé fez conforme o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. No versículo 22 do capítulo 6, o Noé obedeceu, e nós, ó Pai, também vamos te obedecer. Nós também dizemos sim ao teu chamado. Nós também estamos diante da tua presença, construindo essa arca de salvação, construindo tudo aquilo que é necessário para que haja salvação, para que a nossa família seja preservada em um mundo de destruição. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que aquele mundo em que o Noé vivia era um mundo perdido. Era um mundo que não havia mais recuperação. Eram pessoas que o Senhor já tinha, Pai, determinado. Não há mais o que fazer para que haja recuperação. Mas o Senhor encontrou, ó Deus, uma família, uma essência, para entrar dentro da arca e ser salva, e a partir desta família recomeçar as coisas destruídas. E, meu Deus, assim vai ser na nossa vida. Assim como o Senhor fez com o Noé, o Senhor diz para ele: entra na arca você, no capítulo 7, versículo 1, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Não importa o que estão pensando, fazendo ou deixando de fazer que desagrada ao Senhor, importa o que nós fazemos ao Senhor. Importa aquilo que nós manifestamos para o Senhor. E nós manifestamos diante de Ti, Senhor, a nossa obediência. Nós manifestamos diante de Ti, Senhor, o nosso respeito à Tua palavra, a nossa consideração ao que o Senhor diz. E nós estamos diante de Ti apresentando, meu Deus, cada um da nossa família. Nós determinamos diante dos inimigos que nenhum deles serão perdidos. Nós não fabricamos, ó Deus, nada para o inimigo. Nós não trouxemos à luz, meu Deus, uma família para ser alvo do inimigo. Pelo contrário, nós temos uma família para apresentar diante do Senhor, e não importa o que o inimigo esteja fazendo na cabeça dos filhos, do marido, da esposa. O que importa é o que o Senhor tem preparado para a nossa família. E assim como o Senhor honrou toda a obediência do Noé, porque o Senhor disse para Noé o que fazer e ele obedeceu, assim também o Senhor nos chama para orar e nós estamos aqui te obedecendo. O Senhor honrou a obediência do Noé, o Senhor também vai honrar a nossa obediência. O Senhor também vai preparar lugar para toda a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dentro daquela arca, meu Deus, houve salvação não apenas para o Noé, mas para toda a sua família.
Eles entraram dentro da arca, Senhor, e quando a chuva caiu, durante 40 dias e 40 noites, eles estavam abrigados. O Senhor fechou a porta da arca para que não houvesse nenhuma perda para a família do Noé. O Senhor fechou a porta que traria a destruição. A porta da arca estava fechada. Havia uma separação entre a destruição e a salvação. E o Noé estava salvo dentro da sua arca, com toda a sua família. Meu Pai, essa salvação poderosa ainda está valendo nos nossos dias. Todo aquele que se coloca na tua presença, todo aquele, meu Deus, que se prostra diante do Senhor, que vem às tuas portas, batendo as tuas portas com os nomes de cada um da sua família, o Senhor ouve e o Senhor age. O Senhor age, meu Deus, porque o Senhor honra a fé daqueles que se achegam diante do Senhor. O Senhor chama e o Senhor vê a obediência e honra a obediência, meu Pai. O Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito coisas poderosas para todos aqueles que batem as tuas portas, que obedecem a tua voz. E em nome do Senhor Jesus, nós damos uma voz de ordem a todo mal que se levantou contra a nossa família, vai cair em nome do Senhor Jesus. Vai cair todo espírito de trevas em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal vai prevalecer contra a nossa família em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos construindo a arca, obedecendo ao Senhor, preparando o lugar para os nossos. Oh, meu Deus, todas as palavras que nós dizíamos de fúria, tentando corrigir as coisas com a força humana, nós nos arrependemos na presença do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor oriente as nossas palavras, que o Senhor nos dê, ó Deus, as palavras certas, o silêncio correto, o momento de não falar, o momento de falar, a direção que vem do alto, Pai, as armas espirituais, meu Deus, o Senhor nos conduzindo para que haja salvação verdadeira sobre os nossos, para que haja um arrependimento verdadeiro, para que na nossa família não reine, ó Deus, o Deus da emoção, o Deus que já está condenado. Dentro de cada ser humano tem um Deus condenado, que é o coração desesperadamente corrupto. Um coração que tende para o sentimento, um sentimento que está sempre contrário à vontade do Senhor. E nós declaramos que esse Deus está destruído de dentro da nossa família. Não vai haver mais, ó Deus, nem da nossa parte, nem da parte dos nossos. Nós não vamos mais lutar, ó Deus, as lutas pela emoção. Não vamos mais, ó Deus, tentar mudar a cabeça de alguém pela nossa força. Não vamos mais, ó Deus, andar tristes ou eufóricos. Nós vamos andar na confiança da tua palavra. Porque o Senhor disse, ó Deus, que todo que bate diante do Senhor, a porta é aberta. E é confiando nisso que nós estamos batendo. Mesmo, meu Deus, que nós estejamos vendo com os nossos olhos naturais, ó Pai, os nossos, ainda sem o conhecimento do Senhor, perdidos nas suas próprias emoções, prostrados diante desse coração desesperadamente corrupto, prostrados diante de uma vontade humana, de uma vontade, ó Deus, que se levanta contra a vontade do Senhor. Mas nós declaramos, nós vamos ver os nossos filhos no altar do Senhor, sacrificando a própria vontade em favor da tua vontade. Porque o Senhor disse, ó Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e nós te pedimos, faz dos nossos tuas ovelhas. Vem, Senhor, com a providência necessária. Vem, meu Pai, com aquilo que só o Senhor tem. Só o Senhor pode adentrar nos corações dos nossos. Só o Senhor pode transformar, ó Deus, uma pessoa de dentro para fora. Só o Senhor é quem convence, ó meu Deus.
Só o Senhor é quem instrui, quem mostra, quem traz a luz ao entendimento. E nós te pedimos isso, traz, meu Deus. Traz sobre cada um dos nossos, ó Deus, a salvação eterna. Porque, meu Pai, viver os poucos anos nessa terra, Senhor, que o Senhor nos dá de vida, são muito pequenos perto daquilo que é a eternidade. E nós não aceitamos que os nossos filhos, que a nossa família seja eternamente separada do Senhor. Porque, meu Deus, o dia em que chegar o momento do espírito sair do corpo, meu Pai, nesse momento nós precisamos estar preparados. Senhor, em nome do Senhor Jesus, prepara os nossos filhos para se encontrarem com o Senhor. Meu Deus, faz a obra poderosa de salvação sobre os nossos filhos. Nós clamamos no teu altar. Nós clamamos pela vida da nossa família, pela salvação dos nossos, ó Pai. Nós declaramos diante do Senhor a salvação dos nossos pais. Declaramos, ó Deus, a salvação dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, dos nossos tios, de todos aqueles, ó Deus, que o Senhor nos colocou para convivermos. Faça-nos ser luz. Brilhe a tua luz sobre nós e faça de nós esses agentes poderosos. E aquilo, meu Deus, que nós não podemos fazer, estamos aqui, Senhor, clamando diante do Senhor. Salva a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de engano seja destruído em nome do Senhor Jesus. Seja queimado todo o mal na vida de cada um dos nossos. Todo espírito de trevas cai por terra em nome do Senhor Jesus. E venha a bênção do Senhor. E estabeleça-se a glória do Senhor sobre a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como diz aquela canção: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor como o Senhor merece ser servido. A minha casa, eu, todos os nossos, declaramos olhos espirituais abertos, espírito de engano derrotado. Não vamos andar nas emoções, nem segundo a voz desse mundo. Vamos andar segundo a inspiração do Senhor, segundo aquilo que o Senhor orienta, como foi com o Noé. O Senhor falou com ele, ao invés dele olhar para toda a destruição que estava em volta dele, e ser como um daqueles, ele olhou para o que o Senhor estava falando. Ele prestou atenção na tua voz e diz o texto que ele fez conforme o que Deus lhe havia ordenado. Pai, da mesma maneira que o Senhor fez com ele, o Senhor também faz conosco, ó Deus. O Senhor, ó Deus, honra todos aqueles que buscam diante do Senhor, ó Pai, que batem as tuas portas, e o Senhor não permite que a chuva, que a destruição venha sobre os nossos. Pai, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos conduz, ó Deus, e o Senhor traz a salvação, meu Pai. E quando eles estavam ali dentro daquela arca, meu Deus, quando eles estavam ali a salvo e por fora, meu Deus, tudo perecendo, e aquela família salva, por causa da obediência de um da família. Não é necessário todos, basta um, Senhor. E este um, ó Deus, somos nós. Nós estamos aqui, em pé na fé e prostrados na tua presença, valentes contra o inimigo e humildes diante da tua voz, como o Senhor Jesus, Cordeiro
e leão, um cordeiro obediente e um leão valente. Senhor, nós estamos, ó Deus, ouvindo as tuas instruções, andando humildemente na tua presença, em sinceridade, em pureza de coração, ó Pai, buscando a tua direção e ao mesmo tempo valentes contra o inimigo, não aceitando o mal, não nos conformando com o mal, Senhor. Estamos, ó Deus, a cada dia construindo um tijolo a mais, até que esse muro fique completamente pronto. O muro da edificação, essa salvação edificada em cada um da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados todos da nossa casa. Diga o nome de cada um. Diga, repreenda o mal, como alguns pedidos de oração que têm chegado no canal, que tem trazido os nomes das pessoas, de espíritos malignos que vêm com falência, com dificuldades financeiras, que vêm com sugestões de acabar com a própria vida. Estão repreendidos esses espíritos em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos. Nós declaramos sobre a nossa casa a salvação do Senhor, como foi com o Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, nós estamos construindo o nosso altar diante do Senhor. Enquanto Noé estava preparando um lugar para cada um da sua casa, nós estamos preparando um lugar na presença do Senhor. E eles vão ver, esse lugar preparado é dentro de nós, na nossa maneira amorosa de agir, na nossa maneira perdoadora de agir e na nossa maneira firme, sem se prostrar às vozes do mundo, as vozes do mundo que dizem é assim mesmo. Não, a nossa família é do Senhor. As vozes do mundo que diz não, com todo mundo está acontecendo a mesma coisa, só com você que vai ser diferente. É diferente com todo aquele que crê, é diferente com todo aquele que busca, é diferente com todo aquele que manifesta a fé na presença do Senhor. E a fé vem, meu Deus, de sabermos as coisas que o Senhor já fez na vida de homens e mulheres que se prostraram diante do Senhor. Noé foi um desses homens, e do mesmo jeito que o Senhor fez com ele, o Senhor também vai fazer na nossa vida. E depois que o tempo de estar dentro da arca passou, meu Deus, o Senhor disse para ele, no capítulo 8, versículo 16, saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Sejam fecundos, se multipliquem na terra, povoem a terra. O Senhor começou uma nova história, Pai. De toda aquela destruição que havia, o Senhor providenciou uma salvação e uma nova história. O tempo de sair da arca chegou e o tempo de se multiplicar iniciou. O novo tempo do Senhor para não apenas a família de Noé, mas para toda a humanidade, porque a família de Noé era tudo o que havia restado. E ali, Senhor, tinha tudo que era necessário, como a gema de um ovo e a clara dentro do ovo é a essência de um novo ser. A família que o Senhor preservou era a essência da humanidade, de uma nova humanidade, de uma nova descendência. A partir dos 3 filhos do Noé, haveria uma nova descendência em toda a terra. E o Senhor deu a ordem, multipliquem-se. A bênção já estava sobre ele. A bênção são as palavras saídas da tua boca. Já estava proferida sobre ele, sobre a descendência dele, sobre a família dele. Sejam fecundos, habitem na terra, povoem a terra. Vocês têm a minha bênção para fazer isso. E, meu Pai, mesmo que ainda estejamos no processo lá atrás, porque tudo é um processo, Senhor, inicia com o teu chamado. Quando estava toda a terra fazendo aquela desordem, o Senhor começou toda essa salvação com um chamado e disse: Noé, construa uma arca. E ele te obedeceu, ele fez conforme o Senhor falou. Conta o texto que as pessoas zombavam dele,
que as pessoas olhavam para ele, por 120 anos ele ficou construindo aquela arca. As pessoas achavam ele um completo lunático, porque ele estava fazendo uma coisa diferente de todos os outros. Não importa se o que o Senhor pediu para nós é diferente do que a maioria está fazendo. Importa o que o Senhor está fazendo, estarmos envolvidos na tua obra de salvação. E a fé que o Senhor derrama sobre nós, que vem das tuas palavras, que vem da tua direção, é mais forte, meu Deus, do que aquilo que os nossos olhos estão vendo. O Noé, meu Pai, estava construindo uma arca, porque ele estava contemplando dentro dele a voz do Senhor, que ele ainda não podia ver, mas ele sabia. Era a direção do Senhor para a vida dele. E ele estava fazendo conforme o Senhor mandou. Ele estava sendo fiel àquilo que o Senhor estava direcionando, ainda que todos ao redor dele nem entendiam e muito menos faziam o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim ele estava ali, perseverante diante do Senhor, fazendo conforme a orientação do Senhor, sem ver, meu Deus, porque ainda não era tempo de ver. Era tempo de obedecer, era tempo de iniciar, e as obras grandiosas, porque essa foi uma obra grandiosa, foi uma obra que atingiu o mundo inteiro, foi uma obra, meu Deus, que não estava restrita à família dele, era algo que o Senhor estava fazendo em toda a humanidade. Uma obra poderosa e grandiosa dessa começou pequeno. Por isso que o Senhor fala para nós, não despreze os pequenos começos. O Senhor se alegra com os pequenos começos. O Senhor se alegra de ver um joelho dobrado na tua presença. O Senhor se alegra de ver uma pessoa obediente e temente ao Senhor. O Senhor se alegra de ouvir a oração da madrugada. O Senhor se alegra de ouvir as palavras, ó Deus, de fé que te buscam. O Senhor se alegra de ver uma confiança na direção do Senhor. O Senhor se alegra nesses pequenos começos. E a partir de pequenos começos, meu Deus, na perseverança, as coisas vão ganhando volume, vão crescendo. O dia que se tornou uma grande arca, o dia em que entraram nessa arca, o dia em que o Senhor fez a separação, quando fechou a porta e fez a separação entre a salvação e a perdição, quando o Senhor enviou toda aquela chuva e eles estavam a salvos. E o dia que eles saíram daquela arca para serem multiplicadores de uma nova história. O Senhor tem bênçãos para nos entregar assim, meu Pai. O Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer em nosso favor assim. E nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos salvos em meio a uma geração corrupta e perdida. A nossa família está achada na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.